Sejam bem-vindos à bancada do Formulando, o canal que ajuda você a desbloquear conhecimento magistral e a personalizar o tratamento do seu paciente. Meu nome é Fábio Fonseca, farmacêutico formulador, especialista em assistência farmacêutica, cosmetologia e com mais de 20 anos de experiência em farmácia de manipulação. Prepare-se para uma dose concentrada de conhecimento, casos de sucesso e as últimas tendências no tratamento personalizado. Eu sou Jaqueline Stockel, farmacêutica formuladora, bioquímica, especialista em farmácia magistral, prescrição farmacêutica e farmácia clínica. E no nosso podcast de hoje vamos falar sobre manipulação verde, um conceito ainda muito pouco difundido, afinal de contas, ele saiu daquela cabeça e eu comprei a ideia, onde é trazer para o setor, da personalização, que é o setor magistral, uma maior consciência na busca de ingredientes, na busca de um alto grau de vegetalização e que passa por outras N nuances dentro do setor magistral para que a gente possa trazer para o mercado fórmulas mais limpas, impactando menos o meio ambiente e mais qualidade de vida, mais saúde para os nossos clientes e, principalmente, uma maior segurança para quem está prescrevendo as fórmulas personalizadas. E aí, Fábio, apresenta a nossa primeira convidada. Então, gente, vou pegar minha colinha aqui, porque a gente trouxe para a nossa bancada do Formulando hoje a Joyce Cuenca. A Joyce ela é farmacêutica, doutora em cosmetologia, diretora de pesquisa e desenvolvimento e cofundadora da Biodiversité. Ela dedica todos os seus esforços para entregar beleza, saúde e bem-estar através de seus ativos, mas sem deixar de lado o cuidado com a natureza. Isso aí. E trouxemos também a doutora Heloísa Helena Marshall, que é médica dermatologista, que atua aí no mercado da saúde, da beleza da pele há 35 anos e que passou aí por uma grande transformação dentro da sua especialidade, Quem acompanha a dermatologia sabe, e que está aqui participando desse nosso podcast de uma forma muito especial, porque ela foi aquela médica dermatologista que sempre pediu fórmulas e produtos mais limpos, mais verdes e que dessem a ela uma segurança de carga tóxica para garantir que o paciente dela estivesse recebendo um produto verdadeiramente mais limpo. Então, doutora Heloísa, Joyce, doutora Joyce, colega farmacêutica e doutora. Então, assim, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast para falar, então, desse tema, Fábio? Manipulação verde. É um prazer estar aqui, Joyce, Fábio. Muito obrigada pelo convite. Nossa, prazer é todo meu estar aqui compartilhando conhecimento com você, Jaque, com você, Fábio, com você, doutora. É um prazer imenso ter aí atravessado estados para estar aqui em Vitória hoje falando sobre esse tema tão fantástico e que eu amo tanto, que faz parte da minha vida, que eu falo que tem tudo a ver com um propósito, realmente, que é a manipulação verde, é o plant-based, é algo que eu vivo, que faz parte da minha vida hoje. É isso aí, Joyce. Você trouxe um assunto que é o despertar, É um propósito, Então, assim, dentro dessa questão toda aí de propósito, conta um pouquinho para a gente, Fábio, o que aflorou você a buscar os ingredientes verdes? Na verdade, a cofundar a Biodiversité. Isso e já aí. Com essa pegada, atendendo um público, você já trouxe a Biodiversité para atender o mercado magistral. É um mercado altamente nichado, que sempre está em busca de novos ingredientes para personalizar o tratamento do paciente, e você vem com uma pegada totalmente diferente do mercado. Você trouxe a Biodiversité de quando mesmo? Olha, desde 2009, Aí você trouxe na Biodiversité já essa pegada com insumos ecologicamente certificados. Por que você tomou essa decisão? O que te trouxe a esse despertar de trazer essa possibilidade para o mercado magistral de ter produtos altamente certificados no que tange aí
uma nova consciência de sustentabilidade, tanto na indústria de suplementos como na indústria de dermocosméticos? Eu acho assim que hoje em dia as pessoas elas nascem únicas e elas morrem cópias, né? Eu acho que isso é o que acontece nos dias de hoje, né? Eu e o Renan, né, que é cofundador, nós fundamos a empresa juntos, né? Meu parceiro e irmão, né? Falo que a gente não é a linha Sandy Júnior, né? Mas, assim, irmãos Beyoncé, sim. Mas, assim, nós fundamos a empresa junto, a nossa sinergia de trabalho é muito incrível mesmo. O Renan trabalhou na Bolsa de Valores e eu trabalhava numa empresa do setor, mas chegou uma época onde existiu aquela crise muito grande na Bolsa de Valores, onde tudo ia despencando e o mercado de cosméticos estava em ascensão. E nós conversando sobre essa crescente do mercado de cosméticos, por que não investir nesse mercado? Só que eu pensei, vamos ter um olhar diferente para isso, né? Nós estávamos conversando, eu era pesquisadora já da Universidade de São Paulo, vamos começar a trabalhar com sustentabilidade. Então, foi quando nós fomos para a Amazônia e nós vimos ali, né, os montes assim de lixos orgânicos, né, de cascas de castanha do Pará sendo desprezados ali na época da colheita da castanha. Então, a gente pensou, por que não usar essa casca de alguma forma para transformar isso em algum subproduto? Enquanto as pessoas utilizam a noz, porque a riqueza a gente sempre estudou, né, dentro da área da nutrição, que a riqueza, as propriedades estão na casca. Reaproveite a casca. Então, a gente começou a estudar. Mas, assim, foram anos de pesquisa. Eu e o Renan, a gente viajou para ver o maquinário ideal para se extrair esse subproduto, né? As pessoas pensam, não, vamos lá, né? Vamos estudar o produto natural, né? Mas não é só isso. Tudo tem que fazer sentido, né? Então, nós demoramos muito tempo para poder extrair esse produto, para poder remover sujidade, para poder entender como que esse lixo ecológico poderia ser transformado num produto com fitonutrientes, com a mesma quantidade de fitonutrientes. E aí a gente descobriu que na casca tinha as mesmas propriedades do óleo sem sofrer processo de oxidação. E aí a gente começou a nossa empresa exportando. E no primeiro ano de empresa nós ganhamos um prêmio, que o produto que nós desenvolvemos, que foram cristais da casca dessa castanha do Pará, foi um subproduto, né, para originar um shampoo a seco na Escandinávia, que ganhou o prêmio de produto mais sustentável do mundo naquele ano. E a gente já começou a empresa empolgada. Então, nós começamos exportando. E isso era em 2010. Foi 2010. Isso que a gente conseguiu aprimorar, né? Em 2009 a gente começou a empresa, a gente conseguiu aprimorar, a gente passou por vários processos. E aí a gente ganhou um prêmio que chama Prêmio FINEP de Inovação, que é considerado o Oscar da inovação no Brasil. E nós fomos convidados para ir para o Rio de Janeiro, no Teatro Municipal, receber esse prêmio e tudo mais. Isso foi injetando assim, muita força para nós. E, infelizmente, no meio do caminho, por uma questão governamental, onde o governo estava multando as empresas por numa questão de CG e tudo mais, e nós éramos muito pequenos, nós optamos por interromper as exportações. Por um tempo, até a gente se adequar, porque é uma política assim, que daria até um podcast, né? Ao meu ver, assim, que favorece muito aos estrangeiros, em detrimento, né, ao brasileiro que vai, que pesquisa, que luta, que descobre e... Mas que não tem incentivo nenhum. Exatamente. Então, assim, mas enfim, né? O incentivo parou no prêmio, né? Lá na festa do teatro. Então. E aí, o que aconteceu? Nós interrompemos por um tempo, no entanto, nós tínhamos todo o contato com o pessoal do exterior, porque, assim, eu e o Renan, a gente nunca teve a vergonha de... Se hoje a biodiversidade ela aconteceu e ela se desenvolveu, é porque nós nunca tivemos a vergonha e nós nunca perdemos a humildade de bater em porta. Então, nós desenvolvemos muitos relacionamentos fora do país com os nossos produtinhos. Então, quando ficou pronto o nosso cristais da casca da castanha, nós desenvolvemos um material, fomos em 2010 para a principal feira de matérias-primas do mundo,
demos a nossa cara, fomos lá, apresentamos o nosso produto, conversamos e fizemos a nossa primeira parceria, que é nossa parceira até hoje, que é a Sérgio Paris, que a Sérgio Paris ela oferta insumos para Clarins, Chanel, Dior. E em 2010, no final de 2010, eu e o Renan, nós fomos visitar a fábrica da Christian Dior, porque ela se interessou pelos nossos produtos. Então, nós tivemos uma trajetória de muita pesquisa e inovação. E, a partir disso, nós tivemos acesso a pequenos agricultores da França, e nós começamos a nos interessar por esse tipo de sustentabilidade, porque conversava com o tipo de produto que a gente estava ofertando. E foi onde entrou o Cera Somosides, que é o nosso produto que é um queridinho, best-seller. A doutora deve conhecer, né, doutora? Que está aí há tantos anos, e nós fomos conhecer as plantações de trigo da região de Champagne. Então, tudo isso começou a nos apaixonar ainda mais, porque quando eu vou entender que eu tenho uma plantação que é fair trade, que as pessoas estão sendo cuidadas ali naquela plantação, que é um subproduto, que aquela cultura é uma cultura de clima frio, uma cultura respeitada, que o vegetal vai ser colhido naquele momento exato que ele precisa ser colhido, porque ele vai render mais fitoquímicos para a indústria e vai render também maior renda para a comunidade. E aquele processo tão artesanal, aquilo começou a nos encantar. Então, nós começamos a nos aproximar ainda mais desses pequenos produtores e fomos trazendo essa tecnologia para o mercado de manipulação. E isso tudo começou a fazer muito sentido. E então, quando a gente já falava... Mas você falou, Joyce, que teve um momento que vocês estavam lá atendendo a indústria de dermocosméticos europeia, né? Exatamente. Tipo, a Sim. melhor indústria do mundo, né? Que fabrica os melhores produtos, os mais conceituados. Sustentáveis, né? Mais limpos. Exigente, né? Exatamente, os mais num mercado altamente exigente. E você depois resolveu vir para a farmácia de manipulação. Quando você falou assim, eu vou atender a indústria de dermocosmético, mas também quero atender a farmácia de manipulação. É porque eu já trabalhava nesse mercado, eu já tinha uma expertise nesse mercado. E quando a gente é empreendedor, a gente começa a ter um cenário do mercado. Eu já tinha trabalhado numa farmácia de manipulação em São Paulo, chamada Fórmula Ativa. E aí, quando nós conhecemos o Cera Somosides e nos apaixonamos, eu falei, gente, a gente conversou, eu e o Renan, vamos trazer um lote para o Brasil para ver se faz sentido. E empreendedorismo, né? Que é o que Além eu falo. Além de cientista, você é empreendedora, né? Então, nós, né? Então, e eu lembro, na época, uma outra farmácia também que nos ajudou muito também, que foi a Farmacorum de São Paulo, né? Eu gosto muito de lembrar porque eu falo, gente, é a recompensa da honra. Com certeza. Eu acho que a beleza da vida está nos agradecimentos, em honrar as pessoas que te ajudaram. E eu não tenho vergonha. Nós chegamos lá com um prospecto, né? Nós estudamos muito o ativo, as literaturas, os produtos que já foram fabricados, né, com os insumos. E nós chegamos para essas farmácias e falamos, 250 gramas, eu queria presentear vocês. E queria que vocês nos auxiliassem na divulgação. E essas duas farmácias, assim, abraçaram, falaram, vamos com vocês. O produto é fantástico, faz todo sentido. E vamos com vocês. Então, eu falo assim que ideias, né, se não tiverem pessoas que abracem, são somente ideias. Então, você precisa fazer com que as pessoas acreditem nas suas ideias para que as suas ideias prosperem, né? Então, tudo se encaixou porque nós trouxemos um ativo bom, com tecnologia, limpo, clean beauty. Sempre a gente se preocupou com isso, né? A filosofia de quando a Biodiversité foi montada é aquilo que eu utilizo, o meu filho também pode utilizar. Isso aí. E com um conceito total de sustentabilidade, né? Porque eu estou tirando um resíduo, quer dizer, eu estou, né, tirando aquilo que seria degradado ali e estou descartado e estou trazendo isso e trazendo principalmente benefícios para a pele que iria ser aplicado e assim vai. Então, falamos o propósito aí da empreendedora. Que vamos... legal, posso falar uma coisa? Que legal quando... Eu estou apaixonada pela história da Biodiversité, que ela está contando, né? E eu acho muito legal quando a pessoa acredita, né? Acredita naquilo que ela está desenvolvendo
E trava essa luta que eles lutaram, né? Esbarrando em tantos obstáculos, mas eles não desistiram nunca. E é isso que a gente precisa, né? E eu adorei sua primeira frase, né? Que as pessoas nascem únicas e morrem cópias. E é isso que está acontecendo. E a biodiversidade... Mais do que nunca, né, doutora? Mais do que nunca, né? E A a busca da biodiversidade, perfeição. a proposta dela é ser única, né? É ser única mesmo. E é isso que a gente precisa, né? É isso aí. Então, dentro de todo esse contexto, doutora Heloísa, do que, né, você está abordando, tem muito a ver com a sua carreira profissional, Sim. né? Então, fala um pouquinho para a gente também aí do seu propósito. E dentro do seu propósito como médica, em que momento ali veio essa necessidade da busca por fórmulas, por produtos mais limpos, naquilo que tange, né, seja a sua vida pessoal, seja a sua vida profissional também. Conta para a gente. Bom, eu sou de uma época que a gente tratava na dermatologia mais doenças, né? Logo que eu me formei, e depois vieram os dermocosméticos. A gente tinha basicamente o ácido retinóico, depois chegou o ácido glicólico, uns filtros solares assim de uma qualidade muito ruim, né? Nada seguros, uma cosmética também nada adequada para o nosso clima, e era o que a gente tinha, né? Depois foram chegando novos ativos. Quer dizer, eu passei por várias fases dentro da dermatologia. E naquele momento eu usava o que a gente tinha, sem questionar muito aquilo que eu estava usando, aceitando que os laboratórios chegavam e me apresentavam, e usava porque era a única opção que eu tinha. Esse meu despertar começou há 13 anos atrás, quando eu tive um câncer de mama. E aí caiu a minha ficha, né? Eu comecei a me dar conta de tudo que eu usava em mim e nos meus pacientes, né? Que eu usava substâncias que atuavam como disruptores endócrinos, como substâncias carcinogênicas. Então, comecei a pisar um pouquinho no freio, né? E comecei a pensar mais o que valeria a pena eu usar e o que eu não podia usar de forma nenhuma, né? E eu sempre tive um princípio que me rege, assim: eu só uso no meu paciente aquilo que eu usaria em mim. Então, se em mim, naquele momento, eu falei, eu não posso mais usar isso, então eu não posso usar em você também, né? E o segundo momento foi quando a minha neta nasceu, quando a Júlia nasceu. A Júlia hoje tem 6 anos de idade. Quando ela nasceu, no primeiro verão dela, ela tinha 6 meses de idade. Eu falei, vou comprar um filtro solar, que ela já pode ir à praia. E eu fiquei chocada com a composição dos filtros infantis. E eu simplesmente não tinha coragem de comprar nenhum para minha neta usar. Eu mandei vir de fora um filtro infantil mais puro, mas não era também o filtro dos meus sonhos para a Júlia, né? E a partir daquele momento eu comecei a estudar mais, até com você e com o Fábio também, né? Comecei a pesquisar mais os princípios ativos mais verdes, mais substâncias mais puras, mais seguras. E eu compreendi, naquele momento, assim, foi decisivo para mim essa compreensão da necessidade, da urgência em você diminuir a carga tóxica, né, no organismo das pessoas quando você usa uma coisa, né, e no meio ambiente também. Quando a gente criou a manipulação verde, foi para criar um conceito que justamente criasse diretrizes para que a gente pudesse criar fórmulas que tivessem equilíbrio com a natureza, que não agredissem a saúde dos nossos pacientes. E naquele momento, né, Fábio, havia um nível de dificuldade muito grande em se obter inúmeras respostas. Então, e a gente ia para a feira, a gente procurava fornecedor. Os fornecedores riam da gente. Exatamente, né? Então, tanto que a nossa proximidade que aconteceu lá em 2014, 2015, quando eu fui procurar vocês, porque quando a gente numa feira, eu fui olhar o portfólio da Biodiversity, eu falei assim, nossa, olha, eles falam de EcoSearch, eles falam de livro de testes em animais. Ninguém falava sobre isso naquela época. Né? A gente procurava isso, e olha que a gente foi para feiras grandes, internacionais, e as pessoas, a gente conversava com os fornecedores, só os fornecedores pequenos. Muito bacana que você falou que os fornecedores pequenos estavam preocupados com Como isso. É que pode, né? E fica parecendo que a gente é maluco, né? Os fornecedores grandes, eles meio que zombavam da gente. Olha, vocês vão criar uma empresa desse jeito. A gente, naquela época, a gente estava envolvido num projeto, né, de cosméticos orgânicos. E as pessoas riam da gente, falavam assim, olha, isso não vai dar certo, não existe matéria-prima suficiente para
nutrir esse ecossistema, as pessoas, isso vai virar uma modinha, então esquece que não vai vingar. E hoje, como é que você está, Joyce, em relação a todo esse quadro que o pessoal falava que não ia dar certo e agora a IBGVCT está aí como uma das principais fornecedoras de insumo sustentável do Brasil? Eu posso falar só uma coisinha Lógico. antes da Joyce? Isso, para mim, Fábio, tem a mesma importância da feira orgânica, que Sim. todo mundo ria tanto, Uhum. e que todo mundo dizia assim, mas não tem alimento orgânico para alimentar o mundo. Tem sim, tem sim. As pessoas é que não se atentam para o perigo do alimento com pesticidas, né? E de alimentos transgênicos. Isso aí. E Que são pesticidas disruptores endócrinos, que são inclusive. altamente cancerígenos, Isso aí. né? Hoje, o câncer é a segunda doença que mais mata no mundo. Eu, alguns anos atrás, conversei com o Dr. Buzaide, ele me falou que em 2024 o câncer seria a primeira doença a matar no mundo, passaria as doenças cardiocirculatórias. Hoje, 2023, ela já é a segunda causa de morte no mundo. E eu acredito que ele tem razão. Provavelmente em 2024, 2025, ela deve ser a primeira causa de mortes no mundo. E o assim, câncer está totalmente correlacionado com o quê? Totalmente. Então, eu conversando com ele, ele me falou que, assim, dos tumores, 30% eles são de origem genética, 70% é estilo de vida. E mesmo esses 30% de origem genética tem uma relação direta com o seu estilo de vida, se você vai abrir ou não. Se você leva uma vida anti-câncer, você pode ficar silenciado, né? Com aquela a doença dormente, né? Dormente ali, não desenvolver. E nunca desenvolver ela. Se você acha que você pode comer tudo, que agrotóxico é normal, que a poluição ambiental que não precisa dormir normal, bem, que você não precisa dormir bem, que você não precisa se exercitar. Eu durmo 8 horas de sono por noite. Eu durmo às 2 da manhã, mas eu acordo às 10. Quer dizer, está tudo errado, você desregula seus hormônios, você desregula seu sistema imunológico, enfim. Né? Eu acho que o cosmético verde, ele tem a mesma importância, porque quando você usa uma coisa na sua pele, a pele não é uma casca. As pessoas precisam entender que a pele é um órgão. É impressionante como as pessoas acham que a pele não é um órgão, que parece que ela é uma casca. Eu passei, lavei, tá bom, ficou mais bonitinho, ficou mais seco, eu hidrato, né? Tudo que você passa na sua pele tem um grau de absorção, sim, tem um impacto na sua saúde, com certeza. Sim. Então, esse cosmético verde, ele tem o mesmo impacto na sua saúde que uma alimentação pura, uma alimentação orgânica. E assim, uma coisa, né, doutora Heloísa, nessa ótica que a gente precisa fazer as pessoas pararem para pensar quantos cosméticos a gente utiliza em um dia. E as pessoas, às vezes, não se dão conta. Porque se a gente começa a contar do creme dental ao sabonete, ao shampoo, ao condicionador, ao filtro solar, à maquiagem, né? Quantas vezes você escova os dentes por dia? Vezes, né? Então, você... Vezes o dia da sua vida, né? Exato. Então, é um efeito acumulativo que vai gerar consequências lá na frente. Exatamente. Então, é muito isso, é esse despertar, né? O creme dental, por exemplo, nossa, não estou deixando a Joyce falar. Imagina, eu estou Mas amando, nós gente, não tá esquecemos. sendo um presente. O creme dental, por exemplo, eu não sabia, mas quando você compra uma pasta de dente, tem uma faixinha assim atrás, né? Que a preta significa que, sim, tem os piores produtos que você não deve usar, a pior composição, né? E o ideal seria verde ou azul. E eu descobri que as pastas infantis são todas pretas ou vermelhas. Né? Quer dizer, elas são tão perigosas quanto os filtros solares para criança. Eu estou falando de criança, pasta de dente vai dentro da boca. E a criança tem muitas vezes até engole, né? A Júlia, minha neta, ela adora comer a pasta de dente. Porque ela vem toda ela adora, porque flavorizada. É docinha, exatamente, né? Então, assim, isso tudo é muito sério, né? Isso tudo é muito sério. Então, eu já estou apaixonada pela biodiversité e acho que a Joyce tem muita coisa para falar para a gente. Doutora, fica tranquila que você prescreve vários produtos da biodiversité. Não, mas eu sei que eu tenho muito mais para aprender agora, né? Gente, eu já amei isso que ela falou. Eu tô apaixonada pela doutora Heloísa. Eu vi que a Joyce estava mexendo no telefone celular ali, com certeza ela está procurando algum artigo científico para falar para gente. Não é porque eu ia mostrar para vocês um aplicativo que tem nos Estados Unidos, que era... eu amo muito esse link, assim, eu tô amando tudo que ela tá falando, que eu já amei. Tipo, eu acho que isso
tinha que ficar gravado no podcast essa Fala questão um de a pouquinho mais pele. perto. A pele não é um tecido, a pele é um órgão e que precisa ser respeitado. E eu acho que nada na vida fala mais que a nossa experiência. E, assim, eu já respeitava a doutora Heloísa, né, como profissional, e agora eu respeito mais porque ela não conhece de ouvir falar, né? Sim. Ela conhece de saber, né, na própria pele. realmente pela experiência dela que fala tão alto. Mas existe um aplicativo que depois eu vou... Eu ia te perguntar isso agora. Você, como cientista, como pesquisadora, com certeza você sabe de algum aplicativo ou alguma plataforma que pode trazer para o nosso público essa lista restritiva do que não colocar em uma fórmula para que ela não perca a característica de ser verde, né? Por ela ser ecologicamente correta. A gente sabe que existe essa lista restritiva como formulador, mas muitas vezes o próprio consumidor quer checar, né? Quer saber, mas vocês estão falando de insumos que são nocivos para a minha saúde, insumos que não podem estar dentro de uma composição. Como que eu vejo isso? Olha, existem vários aplicativos. Eu ia até compartilhar um com vocês, mas depois a gente deixa no link, né? Fica o aplicativo, a gente deixa o link. A gente deixa na descrição do vídeo, a gente pode botar lá, as pessoas podem acessar. Mas existe, então já... Existem vários aplicativos, principalmente americanos, né? Que relatam toda essa questão das listas, né? Hoje, assim, embora existam aplicativos americanos, o governo que mais preocupa com essa questão dos disruptores endócrinos, dos xenobióticos, que mais investe nisso é o europeu. A União Europeia ainda é o mais rigoroso em termos de aceitação de produtos, né? Você estava perguntando como eu me sinto, né, em relação... Olha, eu falava isso desde 2010. Nós nos sentimos bem porque nós somos referência, né, nesse segmento. No entanto, o discurso ele não chegou como deveria chegar. O discurso ele chegou torto. Então, hoje as pessoas falam, elas confundem. Tem muito obeso vegano, tem muito paciente com a pele horrível que se diz vegano. Então, as pessoas elas perderam a noção entre o que é plant-based, que é a filosofia que eu acredito. Acredito muito mais no plant-based, no clean beauty. Porque hoje à noite, né, no nosso evento, eu até trouxe... eu estou construindo um curso, né? Nós, da Biodiversitez, estamos construindo um curso plant-based, de prescrição plant-based. E faz sentido para a gente falar um pouquinho de como a proteína animal é absorvida no nosso organismo. Porque, por exemplo, quando a gente ingere uma planta, né? Isso eu estou falando em termos de produto, porque, como ela falou, a pele é um órgão. Quando a gente está usando um cosmético, a gente também está absorvendo. Nós estamos absorvendo fitoquímicos, antioxidantes. Quando a gente está absorvendo uma proteína animal, nós estamos absorvendo hemoglobina, mioglobina, ferro. E muitas vezes nós estamos gerando ali produtos que a gente não consegue nem sintetizar. Existe um anticorpo que é o N2, né, que é um N-acetil do grupo dos acetis, que ele, além de aumentar dentro do nosso corpo a possibilidade de você desenvolver mais doenças autoimunes, porque quem entende de autoimune sabe que uma doença autoimune leva a outra doença autoimune, ele também auxilia, ele é como se fosse um hospedeiro para a COVID, ou seja, se você come muita carne, você tem uma probabilidade maior de desenvolver a COVID. Então, a gente pensa na carne, né? Que legal, é uma proteína. Legal, mas que forma o meu organismo absorve isso? É super pró-oxidante. Então, por exemplo, aí a gente está falando de lifestyle, como ela levantou, que tem tudo a ver com o que a gente está falando. A gente não está falando aqui de cosmetologia verde, a gente está falando de lifestyle. Vamos lá para as Blue Zones, né? Que quem não sabe que são as Blue Zones, são as regiões centenárias onde as pessoas vivem mais e com bem-estar mental. E essas pessoas, por exemplo, elas comem 80% do que elas deveriam comer. Elas não esperam chegar lá, né, no limite, né, que você não consegue. E a dieta delas é plant-based. As regiões onde elas consomem carne, elas vão consumir ali no máximo 5 vezes por mês a proteína animal.
Então, realmente, gente, é igual eu super falo. Nós somos corpo, alma e espírito. E tudo isso tem que andar conectado. Ela estava falando das doenças, né? O câncer hoje é uma das primeiras. E nos Estados Unidos, a 9ª doença. Não doença, né? A 9ª causa de morte. É o suicídio. Isso aí. Então, se nós não entendermos que nós somos corpo, alma e espírito, e que o nosso corpo é o transporte da nossa alma, e que só tem propósito quem tem a espiritualidade ativada, a gente não adianta. É isso aí. Que nada vai mudar. E olha como que é muito interessante, né, Joyce? Como que tudo isso nasceu na nossa vida profissional. Eu acho que isso é muito importante, né? Nós vivemos ali e nascemos muito na nossa carreira junto ao conceito todo da medicina integrativa no Brasil. E se eu, naquele momento que estava estudando muito, né, todos os pilares, todo o alicerce, eu, como farmacêutica, eu não podia ser conivente a colocar dentro das minhas fórmulas substâncias que iam, né, de frente, né, que batiam contra esses pilares. Porque a primeira coisa é a gente retirar os disruptores endócrinos o máximo possível. Porque eu não tenho como fazer uma reposição hormonal se eu estou lotada de disruptor endócrino bloqueando os meus receptores. Eu vou ter uma gama de efeitos adversos. E aí, ao invés de ter o efeito positivo, né, eu vou ter negativo e vou, muitas vezes, condenar o hormônio, que, na verdade, nem é o hormônio que está atrapalhando, ele só está querendo chegar na casinha dele, mas a casinha dele está ocupada pelos disruptores endócrinos. Então, dentro de toda uma formação básica farmacêutica, de farmacotécnica, de química, de ciências farmacêuticas, quando a gente falava no desenvolvimento de qualquer fórmula, os ingredientes básicos, metilparabeno, propilparabeno, butilparabeno. Então, quer dizer, a gente tinha que retomar N conceitos ali da academia, excluir aquele conhecimento e sair em busca de outros substitutos que fossem aceitos. E esse trabalho... O desafio, né, de estar formulando todas... Eu vi a Joyce falando, antes de começar o podcast, sobre causa e efeito, Joyce, quando você falou, a gente estava conversando sobre a maquiagem infantil, a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, nos principais responsáveis por essa toxicidade. Você falou da base, depois você falou foi do batom, Do pó do batom. Da maquiagem do batom, né, por causa do tempo de permanência na pele. Foi isso que incentivou a gente, na época, a estar desenvolvendo nossas bases, né? Porque eu tinha inconscientemente essa consciência que você falou. Então, como que eu vou fazer uma base onde a pessoa vai praticamente um creme corporal, a pessoa vai passar aquele creme... E na época, né, Fábio, a gente trouxe para a Vitória a testosterona bioidêntica, que até então não era falada, né? E aí, quando a gente veio aplicar no creme, legal, mas no creme jamais vai poder ter parabeno dentro. Exatamente. Então, vamos desenvolver um veículo que seja estável, que trabalhe e que vá, de fato, entregar para a pele do paciente o hormônio de verdade, né? Então, e não tinha, né? A gente não tinha no mercado isso. Não A gente tinha. teve que pesquisar e fazer tudo do zero para a gente conseguir chegar a esse nível de vegetalização das nossas fórmulas. E a gente foi criando esses conceitos internos justamente para criar essas diretrizes. E aí, Joyce, quando a gente começa a formular cosméticos verdes, a gente sempre... E quando a gente começa a consumir cosméticos verdes, né? A gente enxerga, né? A gente visualiza aqueles vários... selos dentro da caixinha e são vários certificados, né? A gente não tem uma linha única que fala, olha, aquela fórmula é uma fórmula orgânica. Então eu queria que você explorasse esses principais selos. Fala pra gente um pouquinho de cada um deles, para as pessoas que estão assistindo a gente e até para os formuladores que vão enfrentar um desafio de formular uma fórmula verde, possam enfrentar. Bom, né, tem o selo vegan, né? O selo vegan, ele diz respeito que essa formulação ela não contém nenhum princípio ativo de origem animal. Mas também ela não quer dizer que a formulação é 100% plant-based, porque pode conter ingredientes de origem sintética. E ela atende alguma lista restritiva, tipo igual os cosméticos orgânicos? Não. Não. É então... só
ingredientes de origem animal, né? Como, por exemplo, lanolina. Então, ela pode colocar silicone, pode colocar... Sim. Pode colocar... Petrolato, né? Eu acho... Sulfato, pode botar Parabenos. tudo. Exatamente, exatamente. E, assim, eu acho que tá na hora também das pessoas, eu falo assim, que tudo faz parte, nós fazemos parte, né? Como a própria doutora Heloísa colocou muito bem. Nós fazemos parte da natureza. E as pessoas às vezes pensam, por exemplo, o silicone. O silicone é algo muito polêmico, mas a gente está aqui para falar e eu vou falar. Isso aí. Então né? fala. Eu vou falar. Porque o que acontece? O silicone, ele parece inofensivo, né? Então, nós falamos, não, ele é petrolato, mas em relação à pele, a gente não tem grandes índices de toxicidade. Realmente, a gente não tem grandes índices de toxicidade, mas nós temos testes em relação à oclusão na pele, né? Para cabelo a gente não tem oclusão, né? Mas também nós não temos tanta efetividade. Na verdade, o que ele faz efetivamente nos cabelos é mais uma maquiagem. Tanto que mascara. a gente associa com óleo vegetal, justamente porque o óleo vegetal ele consegue permear mais a fibra, mas o silicone ele vai maquiar. Mas o que eu queria deixar de fato para vocês é que o silicone ele não tem nenhum teor de biodegradabilidade. Então, ele vai para os oceanos. E você consome o peixe. Você não consome o peixe? Isso aí. Então vai para a sua própria casa, vai para o organismo para a alimentação da sua casa, para a alimentação do seu filho. E você pensa que você, né, não estou usando silicone. Mas assim, voltando, né? Então, temos o selo vegan, o cruelty free, que diz respeito à PETA. Então, quem quiser saber se aquela linha de cosméticos que você tanto ama, ela está regulamentada e ela, de fato, não é testada em animais, tem que acessar o site da PETA. Esse site, ele se refere, né, a esse selo, que é o Cruelty Free, que é ser não testado em animais. Vou dar outra dica. Princípio ativo. Uma dúvida. E aí, o selo Cruelty Free, ele vai certificar o insumo e o produto? Ele vai certificar o produto. Hoje não existe nenhum selo cruelty free assim para insumo. As pessoas conseguem levar carona no selo, mas a PETA não tem assim, ela tem uma lista de isenção de alguns insumos e tudo mais. Mas o que você consegue caracterizar logo de cara, tá? Se você é adepto ao movimento vegano, se você é vegano, e se a sua maior preocupação é não ser testado em animais. Se você é um indivíduo vegano e que realmente está pautado nessa questão do selo cruelty free, se o produto for de origem chinesa ou o insumo for de origem chinesa, você já pode descaracterizar como vegano. Porque na China é obrigatório testes em animais. Tanto que a Clarins, ela fez uma linha maravilhosa, vegana, e que ela foi super criticada na internet pelos veganos, pelos movimentos veganos, inclusive até na The Vegan Society, que é um site vegano super atual e tudo mais, porque ela é vendida na China. Então, é comercializado na China, acabou o veganismo, tá? Acabou o cruelty free e tudo mais. E, enfim, então nós temos o selo vegan, cruelty free, o EcoSearch, EcoSearch Cosmos, que é o mais importante para ativo. Fala das diferenças, eu vejo que tem sim, tem os vários selos da EcoSearch, né? Fala um pouquinho dessas diferenças de selos. Então, o Cosmos é porque ele é validado ano a ano. Os outros são selos antigos, na verdade, né? Não é que são diferentes. E a EcoSearch, ela certifica tanto o produto quanto a o linha ingrediente. De produção, quanto o ingrediente. Exatamente, quanto o ativo. Então, você tem que ver se o ativo é certificado e se o produto final também é certificado, porque são coisas diferentes. E o Cosmos tá ali no produto para mostrar que essa certificação ela se deu ano a ano, porque
é igual a vigilância sanitária que a gente recebe dentro da nossa farmácia. A gente não recebe ano a ano para verificar se nós estamos cumprindo todas as práticas, tudo aquilo que nós precisamos cumprir dentro da vigilância sanitária, dentro dos requisitos das RDCs. É a mesma coisa dentro da EcoCert. Agora, você vai acessar, né, só a EcoCert é que a pessoa nunca fez, né? Porque a EcoCert é mais antiga. A Cosmos é 2017, se eu não me engano, desde 2017 para cá. Então, não existe mais só EcoCert. Agora é EcoCert Cosmos. E tudo isso se confunde bastante também, porque o Brasil não tem uma legislação que preconize e define regras, né? E não tem uma política direta para que as empresas também sigam, né? Então há Acaba a adoção, na verdade, das políticas externas. Isso, né? aí. Então você vai lá e adota. A EcoCert, me corrija se estiver errado, Joyce, já existe a EcoCert Brasil? Então, existe. Sim, eles têm a EcoCert Brasil. Para cosmético, porque quando a gente começou o nosso mas estudo lá atrás, existe. era só para alimento, Tem né? a sede no Brasil, né? A Sim, EcoCert, mas hoje tem. Mas eles certificam os produtos e tem a IBD também. Não. E tem a USDB, que é a americana, né? Que também agora está Então a gente já falou de EcoCert, Cosmos, vegan, cruelty free, daí tem o selo de Fair Trade. O Fair Trade eu acho que é um selo bem legal. Que explica pra gente o Fair Trade. O Fair Trade ele assegura que toda a cadeia produtiva ela não passa por trabalho escravo, tudo é de origem sustentável, né? É igual hoje nós falamos assim, eu acho incrível, eu uso óleos essenciais, eu acho tudo maravilhoso, no entanto não é tão sustentável. Porque eu falo que não faz sentido também eu utilizar um produto que, por exemplo, para eu obter 1 litro, eu destruo toda uma floresta. Então, o Fair Trade ele assegura isso, que aquela cadeia ela não tá, ela está tendo replantio. Tudo está dentro do controle. É aquilo que a gente estava falando, né? Não basta o produto ser natural, orgânico, ele precisa ser sustentável. Você falou de insumos naturais, de fitoterápicos, e houve também uma confusão muito grande, até dos formuladores, dos farmacêuticos, dos clientes, que tudo que é natural, tudo que vem da natureza não gera nenhum tipo de toxicidade para o organismo. E não é uma verdade, né? Quando você acabou de falar dos óleos essenciais, se fala um pouquinho da toxicidade dos óleos essenciais, porque a maioria das fragrâncias vem dos óleos são feitas a partir dos óleos essenciais. E quando a gente vai, até dermatologicamente falando, né, doutora Heloísa, quando a gente vai analisar os casos de alergia, os principais causas de alergia são as fragrâncias e os parabenos, né? Os corantes e os parabenos. Isso, exatamente. Então, fala um pouquinho pra gente. Obviamente que a gente está falando que existem as fragrâncias 100% vegetais, e aí você é expert nisso, porque você tem uma linha maravilhosa das biopérolas, e a gente tem também as fragrâncias sintéticas. Então, fala um pouquinho pra gente desses tipos de fragrância de óleo essencial. Então, isso eu acho que a gente pode até falar em conjunto, eu e a doutora Heloísa, porque, assim, a hora que eu vou escolher um produto, né, você falou dos selos, mas, além dos selos, eu tenho que me atentar aos estudos de segurança e de eficácia. Segurança vem em primeiro lugar. Todos os princípios ativos que a biodiversidade trabalha são aprovados pela União Europeia, que, como eu falei para vocês, tem um rigor maior em relação à segurança. Então, nós fazemos os estudos de segurança in vitro, porque quando você vai in vitro, você não tem que agredir nem a pele de um ser humano, porque você já viu que ele tem uma predisposição a não gerar nenhum tipo de alergia, né? Aí, depois que ele foi aprovado in vitro, aí que você vai submeter os estudos em camadas, humanos. Né? Justamente para você blindar até que esses testes sejam feitos em vivo, né? Exatamente. Então, aí depois nós vamos partir para o estudo em humanos, porque nós não realizamos testes em animais. E aí nós trabalhamos com o RIPT, que é um teste que a doutora acho que pode falar melhor que eu, né? Porque eu estou aqui do lado de uma dermatologista, né? E que é o teste de sensibilização cutânea, que você pode utilizar de acordo com a Anvisa o claim de hipoalergenicidade, né? Os óleos essenciais aí, em sua maioria na Europa, inclusive os produtos que são plant-based, que é esse conceito que eu gosto, e clean beauty,
assim como tem parabenos free, eles têm essential oils free. Então, Fala pra gente disso. então, assim, é algo assim, eu falo assim que cada produto, ele tem uma finalidade, né? Igual, por exemplo, eu gosto muito de argilas como máscara, mas não para ficar muito tempo na pele. Óleos essenciais, né, para você dar uma leve inalada, mas não para ficar com muito tempo de contato com a sua pele. E dependendo do óleo essencial, não faz sentido usar, porque não é sustentável. Então, se atentar o óleo essencial que você gosta de utilizar, se ele tem estudos de segurança. Eu acho que atentar-se a isso é muito importante, né? Porque a eficácia é muito empírica, né? Quando a gente fala de óleos essenciais. Além disso que ela falou, né, já que um desafio grande que a gente teve quando estava naquele projeto Orgânicos também era garantir a origem, né? E a qualidade desse produto, né? Porque o que a gente pegava de produto ruim oxidado, né? Então, a gente se atenta muito a isso, né? Então... muito a isso. É o que eu falo. Eu falo, gente, o farmacêutico, ele é muito inteligente. Igual, por exemplo, a gente trabalha com um produto que é o Bioblan. Né? Então, eu falo assim, eu não vou falar nome de outros produtos da concorrência, porque nem é ético da minha parte fazer isso, mas eu faço um desafio para vocês. Pega o Bioblan e pega os outros hidroxitirosóis, assim, no mercado. Todos. Eu convido, assim, os farmacêuticos a desenvolverem um teste de caractere organoléptico para avaliar, principalmente, se um ativo ele vem da oliva, ele tem que ter... Fala um pouquinho mais próximo. Se ele vem, por exemplo, se um ativo é oriundo da oliva, você estava falando de coisas batizadas, ele tem que ter um odor característico da oliva. É igual uma valeriana chegar sem odor característico. Você não vai conseguir nem dar entrada no seu laboratório, pelo rigor que você tem de qualidade e tudo mais. Então, o que acontece? Eu falo assim, gente, é muito simples, porque você enxerga o produto, você vê que tem características da folha ali, você inala o produto, você vê que ele tem o odor da oliva. E aí você vê outros produtos no mercado replicando. É isso que eu falo. É como tudo gira em torno, né? Não é só do selo, é do lifestyle. Não faz sentido eu comprar na feirinha orgânica e depois comprar cosméticos na China. Isso aí. Não faz sentido eu tomar suco detox e aplicar um monte de besteira na minha pele e não gerar informações. O aplicativo que eu queria indicar para vocês chama o Detox Me. Depois vocês podem baixar. É um aplicativo incrível que fala os produtos que realmente podem ocasionar, né, algum tipo de disrupção. Pode atuar como disruptor endócrino ou como xenobiótico no organismo, né? E hoje os estudos eles mostram que o Fábio estava até falando que é uma coisa muito incrível que as pessoas que a gente estava até debatendo. Enquanto a gente falava que dava alergia, ninguém acreditava. Mas, pessoal, quem está ouvindo a gente, né? Óxido nítrico, né, que está presente aí nesses produtos que são tão poluentes, eles são pró-oxidantes e eles vão acelerar o envelhecimento da nossa pele. Então, quem está em casa assistindo, tomem cuidado com aquilo que vocês aplicam na pele de vocês. Isso ninguém quer, né? Não, ninguém E essa quer. questão do ativo que a Joyce está falando, profundidade, né? Só o farmacêutico que sabe, porque isso já chega pronto para o médico e para o paciente. Né? Então, é questão da... Isso que eu falo, quando um médico, assim, quando ele pede para manipular uma fórmula, eu falo com o paciente, eu tenho que acreditar que tudo que eu pedi está aqui dentro e você também. Né? Isso passa pela seriedade de quem manipula. Eu acho que isso, né? o que você falou é tão sério, porque vem aí da parte do relacionamento do médico, do prescritor Sim. e do farmacêutico, né? Porque muitas vezes você vê as relações do médico com o farmacêutico de maneira muito superficial. E aí você não consegue ter profundidade nas suas composições e a segurança que você está falando. Por que você muitas vezes se aproxima do farmacêutico? Porque você confia nele que ele vai entregar aquilo que você prescreveu, né? E muitas vezes que você sentar com ele junto, estudar, tirar um tempo, falar assim, olha, eu queria criar um protocolo para isso. A gente faz isso muito com você, né, doutora? Então, e é uma correlação onde todo mundo ganha, né? Exatamente. Porque a gente consegue... E a sociedade, de um modo geral, também, ela não consegue ainda enxergar, talvez, esse real papel do farmacêutico. Porque dentro
da cultura que existe, né, o paciente ele tende a entender que o médico ele tem um domínio total daquelas moléculas, daqueles ativos que estão Sim. dentro da fórmula, Sim. e que, de fato, foi o médico que foi estudando e montando aquilo tudo. E aí sai, né, dentro da área também de atuação do médico, porque o médico não conseguiu nem ter tempo para estudar tudo Sim. aquilo, né, doutora? Hoje é humanamente Impossível. né? Porque a quantidade de ativos que você tem, né? As informações que chegam são muitas, né? E a gente não tem esse tempo, realmente. Eu acho que é fundamental o papel da farmácia de manipulação trazer para a gente esses estudos, trazer para a gente esse conhecimento. E as informações já filtradas Já também. filtradas também, exatamente. E, assim, a seriedade da manipulação é uma coisa imprescindível, porque, às vezes, você passa uma fórmula, como eu falei, eu tenho que acreditar que está no potinho, que está no tubo, que está no frasco, e o paciente também. E a realidade que a gente vê no consultório é que, às vezes, um paciente paga por uma fórmula, né, e ele volta dali a 3 meses e você olha para aquela pele e, sim, parece que ele não está usando nada. Né? Aí isso tem a ver com quem manipulou. Né? Isso tem uma relação estreita com quem manipulou. Né? É isso que a Joyce está falando agora, do ativo dela, que ela desafia, né? Porque, assim, é preciso, é fundamental a qualidade, é fundamental Garantir a segurança, qualidade, seriedade. resultado é Exatamente. essencial. Né? Porque, assim, o médico ele tem que fazer o diagnóstico e a prescrição. Isso aí. Né? A farmácia tem que fazer a manipulação e o paciente tem que usar a manipulação. Também tem isso, né? Com certeza. Também tem isso, né? Porque também, muito a gente brinca, né? O paciente ele tem que fazer 100% da parte dele, o médico tem que ter feito 100% da parte dele, a farmácia 100% da parte dela, né? Porque o resultado ele só vem dessa forma. De forma conjunta, né? Isso aí. Joyce, mais algum selo, mais alguma instituição Pensa também nos nacional suplementos que você queria falar, que você gostaria de falar, que envolve toda a questão de sustentabilidade que a gente está abordando aqui hoje? Nos suplementos, na parte de suplementação, né? É mais complicado, assim, porque tem a parte de excipientes, então, que a gente tem que avaliar, né? Excipientes americanos, principalmente. Mas, assim, o FDA é um órgão que acaba pegando, embora para você certificar a suplementação dos Estados Unidos, nem todos os suplementos eles são fiscalizados pelo FDA. Alguns são isentos. Então, a parte de suplementação, hoje nós temos a normativa 28 no Brasil, né, que graças a Deus que tem essa normativa que agora veio para melhorar, né? Pelo menos para dar um norte, né? Para dar um norte. Então, eu acredito que algo está acontecendo para que, né, os órgãos estão se mexendo para regulamentar esse setor, o que eu acho muito importante, porque era um setor que ficava velado, né, que não tinha nenhum tipo de fiscalização no Brasil. Principalmente no Brasil, né? Mas eu acho que as coisas estão mudando, a origem e procedência também, e o consumidor, eu acho que cabe a ele cada vez mais cobrar por isso. Origem e procedência é tudo, né? Eu falo que, assim, um produto que ele é cultivado com agrotóxicos, ele se equipara a um filho que você deu tudo na vida. O filho que você deu tudo na vida, ele não vai produzir nada. Ele vai ser um herdeiro, né? Ele não vai produzir nada. Ele não vai ser um sucessor. Não. Agora, a planta que você coloca agrotóxico e tudo mais, ela não vai se esforçar. Agora, aquela planta empoderada é aquela planta sofrida que ficou ali, ela vai produzir os fitoquímicos. Exatamente, ela vai lutar para viver. E aí, os metabólitos secundários dela vão ser maravilhosos. E eu acho que é algo que a gente precisa entender também, é que Deus ele é tão maravilhoso, tão perfeito, que ele criou cada estação. E a cada estação, ele deu para nós o alimento necessário para aquela época. Então, pessoal, e não é clichê, vamos consumir os alimentos da época e os alimentos locais, privilegiar os grandes produtores. Os países de primeiro mundo fazem isso.
né, privilegiar os produtores da região. Hoje, antigamente, assim, eu vim de um processo, assim, durante a pandemia que eu vivi, que eu eliminei 30 quilos e que eu comecei a olhar para mim, de um diagnóstico de obesidade, onde eu precisei revisitar várias coisas. E a gente precisa revisitar e ressignificar. E uma das coisas é o pilar alimentação. Como eu estou me alimentando e como eu estou alimentando a minha família. Então, hoje, assim, o momento do orgânicos eu faço ser prazeroso lá em casa. A hora que chego, já vou e tempero, já mostro para o meu filho, ó, é isso que tem, porque é isso que é sazonal, é isso que vai fazer bem para você. Porque é muito lindo a gente comer mirtilo, né? Mirtilo vem lá do Chile, gente, quase verde, deles ficam tapando com um monte de coisa para ele maturar a hora que chega aqui. Então, as antocianinas tão maravilhosas que você esperava consumir daquele mirtilo, deixa para você consumir quando você for para a Europa. Porque, de repente, naquele momento é melhor você comer consumir morango orgânico que foi plantado ali na sua cidade, que vai ter mais... a batata doce roxa, a couve-flor roxa. Outro dia eu vi na feira orgânica, eu não conhecia a couve-flor roxa. Vocês já viram? Eu já vi. Bom, então, eu sou, né? Tem a batata doce. Eu tenho meu pé na roça. E é isso aí que a Joyce diz mesmo. Eu sempre achei isso mesmo. A natureza é tão sábia, e a natureza é pela mão de Deus, né? Que dá a gente, a cada estação do ano, o alimento que a gente precisa. É isso. No Olha inverno... Olha que a gente está falando aqui, não é? né? Para você formular, você tem que saber muito mais do que só de ativo, né? É isso mesmo. A gente está falando de vários, porque Até a gente porque vê não isso, adianta... Isso é uma coisa que a gente ouve muito na farmácia, né? Quando a gente prepara um protocolo para um prescritor, uma fórmula diferenciada, uma fórmula plant-based, uma fórmula que está dentro desse conceito da gente de manipulação verde, e o paciente usa, o médico usa e fala, não funcionou. Você falou de outros pilares que são altamente responsáveis para o sucesso de uma terapia, né? E isso também tem que estar muito... fundamentado, né? O formulador, o farmacêutico, o prescritor tem que ter uma consciência muito grande disso, não é isso mesmo? Porque Até você já falou de espiritualidade, você falou de boa alimentação, falamos de... Falta atividade física, atividade né? física, né? Que é o outro pilar, e a suplementação. Então, você tem 4 pilares imensos aí. E a pessoa pode estar tomando, gente, o melhor saúde. suplemento, né? Mas se ela não tiver uma boa alimentação... E aí entra o papel do médico, né? Que a gente precisa perder esse tempo. Perder não, né? Ganhar esse tempo da consulta com o paciente, explicando essa complexidade. Que não adianta ele usar o melhor creme do mundo à noite, se ele glica o colágeno dele todinho comendo açúcar. Isso aí. Né? Que não adianta ele usar o melhor suplemento do mundo se ele não dorme, o cortisol dele vai lá para cima. Né? Então, cabe ao médico, eu acho que aí é o papel do médico conscientizar o paciente em relação ao estilo de vida, é fundamental. Né? E, assim, alimentação, o sono, a atividade física, cada um desses detalhes tem um papel muito importante, muito impactante na saúde e na pele. É que são, assim... Não são detalhes, né, de tão importantes que são no aspecto da saúde, mas que a gente, como profissionais todos que somos aqui, a gente sente na pele os desafios dessa disciplina, né? Porque você colocar na sua agenda de compromissos a atividade, pelo menos, né, ali 3, 4 vezes na semana... Aquela semana que você bate a sua meta, você tem que comemorar, né? Porque, assim, tudo te tira dos bons hábitos, né? A alimentação mais rápida, mais fácil. E olha que hoje já melhorou até muito os acessos a uma alimentação saudável, né? Mas que é o desafio de todas as pessoas, mas que é igual andar de bicicleta. Tem que começar, né? Depois que começa... as coisas vão e seguem um fluxo. E o gostoso é isso, porque se torna prazeroso, e aí você vê os resultados, né? Porque não adianta ir para a academia um dia, nem 2, nem 3. Você vai ver, de fato, a transformação do seu corpo, ou você vai colher o que você busca, às vezes até um ano. Numa vida, né? 2 anos, vida, né? Principalmente numa vida, né? Quando a gente vai chegar ali numa idade avançada, onde você olha para o lado e vê, realmente eu consegui perseverar e manter ali uma massa magra
que me sustentou, que me fez estar bem agora. Porque quando a gente compara pessoas que tiveram um estilo de vida e aquelas que não tiveram um estilo de vida, a gente diferença vê... é grande. E eu costumo Mas dizer... você aveste, não. Você que não começou a se cuidar até agora, nunca é tarde para começar. Isso aí. O negócio é começar. É Qual é o verdade. momento certo para começar, né? Porque o momento certo é o agora. O O momento agora. certo é quando você desperta sua consciência, né, gente? E Tem sabe o que eu falo A gente também? conhece pessoas que tiveram despertar de consciência depois dos 70 anos. 50, 60 nunca é anos, tarde. que hoje estão dando banho em pessoas com idade igual a nossa. Né? E sabe o que eu falo Exatamente. também? O Espírito Santo, nós moramos num lugar privilegiado, Muito. gente. Aqui tudo é pertinho. Então, você está aqui, na hora do almoço, se você quiser, você corre ali numa academia e malha. Né? A oferta de alimentos orgânicos que a gente tem aqui, o pessoal todo desce das montanhas e traz um alimento orgânico lindo para a gente. A gente tem feira orgânica aqui na nossa região 3 vezes na semana. Né? Então, isso você é tem... um privilégio. Isso é um né? privilégio. Né? A gente consegue morar mais próximo do trabalho, perder menos tempo no trânsito, isso é menos estresse. Né? Então, a gente tem condições de ter aqui no Espírito Santo uma boa qualidade de vida. É isso Né? aí. E a gente tem que se priorizar e lembrar da conexão, né? Mas só um Corpo, minuto, eu queria fazer uma alma pergunta e pra espírito. você, doutora- não, a doutora gente não está Luísa. acabando, não. Tem muito assunto Não, ainda. mas olha só. Você falou da consciência do médico, né, em orientar, né, o paciente em relação a uma boa qualidade de vida, a mudança de hábitos. E quando a gente fala de todo esse contexto, eu queria saber como é que está a busca desses pacientes no consultório quanto a esse perfil, esse novo conceito de produto sustentável. Os seus pacientes buscam esse tipo de produto? Cada Fala um vez pouquinho. mais. Eu Porque acho que você essa buscou, consciência... mas como que está essa... Eu acho que essa consciência é cada vez maior. Né? E é cada vez mais... o paciente tem cada vez mais conhecimento daquilo que ele está buscando. Né? Deixou de ser só aquela busca que a gente falou antes, eu quero um produto vegano. O paciente hoje, de um modo geral, ele busca envelhecer bem, mas não se expondo tanto, não expondo tanto a sua saúde. Né? Então, isso não é a maioria dos pacientes, mas é uma coisa crescente. Você vê isso também, Joyce? Você que visita muitos prescritores também, que está aí totalmente inserida no mercado científico, né? Você vê essa busca também da população em relação a produtos mais sustentáveis? Sim, eu acho que é uma crescente. Eu estou embarcando até semana que vem para a Califórnia. Eu vou ficar confinada num congresso médico, totalmente plant-based, 3 dias comendo plantas, vivendo plantas e entendendo mais sobre esse conceito. E nesse ano, né, eu submeti um trabalho para apresentar no INCAS, que é um dos maiores congressos de dermatologia. E eu fui a primeira farmacêutica a ter um trabalho oral, né, aceito dentro de um congresso de dermatologia para falar sobre maquiagem plant-based. Então, eu acho que isso faz total conexão, porque hoje o dermatologista ele tem que ser um médico multidisciplinar. Sim. Ele tem que entender da dieta do paciente, ele tem que entender do expossoma do paciente para saber como, né, doutora, como Sim. entender a questão da doença estar avançando ou não, desordens cutâneas que estão aumentando tanto Sim. nesses dias, né, por conta dessa alimentação louca que as pessoas fazem, pós-pandemia. Né? E foi incrível, até um artigo que hoje eu vou trazer para hoje à noite é a questão da aplicação de conceitos das Blue Zones durante a Covid-19 em uma universidade nos Estados Unidos de forma virtual. Eles conseguiram melhorar a qualidade de vida de universitários só implantando princípios de Blue Zones. Quais são esses princípios que eles implantaram? Propósito, como a gente falou, né? Sem Deus, eu acho que a gente tem um propósito maior. Sim. Eu vejo assim que as pessoas podem até não acreditar em Deus, mas essas que não acreditam, elas não têm uma longevidade em relação a outras. Isso são estudos científicos. Eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando de ciência. Né? E quanto mais a gente estuda a ciência, mais a gente vê
a grandeza de Deus. Sim, E sem eles dúvida. também aplicaram durante a pandemia melhoras em hábitos de alimentação, implantando dietas plant-based. Então, essas pessoas desinflamaram e, desinflamando, elas melhoraram de doenças mentais. Sem dúvida. Então, gente, é uma conexão muito grande. Hoje a gente sabe que quando a gente ora, a gente ativa 2 ondas no nosso cérebro. Uma é a alfa, né? Então, eu estou falando de eletrofisiologia cerebral, né? A alfa que tem a ver com relaxamento, e a gente precisa desse relaxamento. A gente precisa se desprender, né, das questões do dia a dia, porque para a gente ter paz, para, né, tudo, eu falo que hoje tudo aquilo que tira a minha paz, a gente tem que eliminar, porque a nossa paz ela tem que ter um preço, né? E a onda teta, que tem a ver com afeto, atenção, memória e processo cognitivo. Então, o simples ato, né? Então, aqui a gente não está falando de nenhuma religião, a gente está falando de conexão com Deus, espiritualidade, propósito, alimentação e aplicar exercícios físicos. Então, outro estudo que a gente vai trazer também... E assim, né, Joyce? A ansiedade é o mal do século, Com né? certeza. Popularmente falado, conhecido, né? E a gente conhece várias pessoas ao nosso redor que estão com quadros de ansiedade e quadros cada vez mais importantes e significativos para a saúde. E a ansiedade, ela é gatilho de inúmeras doenças, inclusive daquilo que o ser humano mais busca, que é a história toda do emagrecimento. Então, assim, técnicas tão simples, né, como uma meditação, por exemplo, levam a esse equilíbrio, levam a esses acessos, e que a gente fala assim, a pessoa só precisa parar e se dedicar, né, pegar o período do tempo e buscar. Né? E que vai colher qualidade de vida e que, com isso, ela vai conseguir racionalizar muito mais as coisas e aí, sim, também, com isso, buscar o alimento certo. A atividade física é um apoio Uma enorme. coisa puxa a outra, né? né? Uma Maravilhoso. coisa faz a busca da outra. E se você parar para pensar, esse tempo não é nem tão grande. Não. Né? E tem que caber no dia a dia. Você tem que merecer esse tempo, né? Se Você presentear, sabe, né, doutora Heloísa? E você sabe que isso que você estava falando da oração, foi feito um trabalho também mostrando, um estudo mostrando, que os pacientes de UTI, não é os pacientes que rezavam, Sim. é os pacientes de UTI que recebiam orações dos outros, melhoravam. Tinha uma melhora. O percentual de melhora, né, de cura era maior. De cura maior. Um Né? cardiologista me falou desse estudo, ele estava vivendo um momento de conflito, porque ele foi convidado para abrir o Congresso Brasileiro de Cardiologia e deram a ele esse estudo para ele fazer a abordagem na abertura do Congresso. E ele não era lá muito religioso, e aí ele foi falar disso comigo, e aí ele falou, Jaqueline, você me ajuda, o que, que eu vou falar, e tererê, tarará. E aí, no final das contas, com tudo que a Joyce trouxe aqui, olha o quanto que a espiritualidade ela vem sendo falada agora nos congressos médicos. Né? O último congresso médico que eu fui, eu fiquei impressionada. Foi quase uma manhã inteira para falar disso, para falar de meditação, dessas práticas. Então, assim, isso é uma evidência clara de que a sociedade ela está precisando disso, Sim. porque isso vai desacelerar os processos de doença, né? Sim, principalmente agora com a Covid, né? O que a gente percebe muito no consultório é um aumento muito grande de ansiedade. O que eu atendo de pacientes jovens que tomam tarja preta tem me assustado. Os consultórios de psiquiatria infantil estão lotados. Né? Então, assim, isso, a gente não pode achar que isso é normal. Isso não é normal. Né? Então, essa busca pela espiritualidade é fundamental, porque, como a Joyce falou, nós somos corpo e alma. Nós somos corpo, mente e alma. Né? Então, está tudo conectado. Né? E quando a gente vem para os altos níveis de ansiedade e para a manipulação verde, né, a gente tem, dentro da linha dos suplementos e dos fitoterápicos, produtos
maravilhosos para diminuir os graus de ansiedade. E aí, às vezes, a gente vê, doutora Heloísa, como que é difícil nós, farmacêuticos, convencermos um prescritor, né, um médico, a, antes de prescrever um tarja preta, por que não lançar mãos de recursos mais suaves? E o paciente busca isso. Desinflamar, cuidar do intestino daquele paciente. Intestino-cérebro, né? né? Que todo mundo sabe. Colocar hoje, né? esse paciente, às vezes, sim, para fazer uma atividade física, antes que ele chegue num quadro, né, de estar debilitado a ponto de nem conseguir fazer atividade física. Não, hoje eu estava lendo um estudo falando da microbiota e da liberação de endotoxinas na depressão. Pois Sim, é. tem relação quando direta. Então, no próprio autismo. Com autismo, isso que é tudo. Então, assim, essa questão que a gente está falando de ansiedade, manipulação verde, tudo é uma questão de desinflamar. Isso aí. E quando eu desinflamo, eu equilibro. E quando eu equilibro, eu tenho resultado. Então, assim, eu quero ficar com a pele bonita. Então, vamos cuidar da mente, vamos cuidar da pele, vamos cuidar do corpo. Sim. Vamos fazer exercício, né? Vamos mudar as rotinas, vamos prescrever as rotinas. Né? E vamos fazer manipulação verde, porque senão você vai piorar o seu quadro. E a Joyce estava falando do Joyce... autismo, gente. E a quantidade de criança com autismo hoje em dia. É óbvio que isso tem uma relação direta com o estilo de vida. Né? E, a questão assim, metabólica, né? Cada vez mais, né? A quantidade de metais pesados que a gente ingere, né? Através até dos próprios agrotóxicos então, e assim vai. Então, eu acho assim, que as pessoas, de um modo geral, elas estão começando a prestar atenção nisso tudo. E estão buscando alternativas naturais para reverter essa maneira errada que a gente está vivendo agora, né? Eu cito sempre como exemplo, assim, eu, quando eu era criança, eu morava em São Paulo, numa casa grande, eu tive tudo quanto é tipo de cachorro. Eu tinha todos os animais e todas as raças de cachorro. Meus cachorros nunca morreram de câncer. O que sobrava da mesa ia para o pratinho do cachorro. Minha mãe também comprava carne, leite, fazia aquela comidinha para o cachorro. Polenta, né? Polenta. Hoje, aí, cachorro hoje não pode, não. Ele é todo transgênico. Cachorro não pode mais comer comida. Cachorro não pode mais comer comida, tem que comer ração. Que seja censurado, hein? Todo cachorro está com câncer, todo gato está com insuficiência renal. Papagaio que vivia 100 anos, agora está vivendo 70, perdeu 30% da expectativa de vida. Meu Deus. Tudo por causa da ração. Já entramos em manipulação veterinária, vou te trazer de volta, hein? Já entramos. Olha só, mas o que é a nossa ração? Nós também temos a nossa ração. É isso aí. Que é o alimento processado. Isso aí. Então nós estamos vivendo a mesma coisa. Exatamente. Que os animais, né? Então a gente tem que parar para rever isso tudo. Porque não estamos falando em viver mais, né? Estamos falando em viver mais bem, e melhor. Né? Viver bem. Isso e a manipulação verde vai ajudar a gente em tudo isso. Porque, assim, por exemplo, antigamente as rainhas maravilhosas, né? Elas eram focadas em utilizar o chumbo, que dá aquele aspecto branco. Então, antigamente, quanto mais branco, maior era o status. Então, Maria Antonieta, né? Elizabeth I, ela morreu envenenada. Mas dizem que isso foi por conta das maquiagens. Chumbo, intoxicação por chumbo. Só que as mulheres se enganam quando elas pensam que hoje não existe chumbo nas maquiagens dela. Acabou Fala de ser pouco mais sobre isso lançado daí. um pó da Chanel, onde eu tenho 42 substâncias tóxicas nesse pó. Eu não sei se posso falar o nome de marca, daí vocês cortam. Um pó de uma marca, acabou de ser lançado. Um pó de uma marca famosa, um grande player, super fashionista, caríssimo, que está aí, né, nos free shoppings, com 42 substâncias, dentre elas chumbo. Mas isso é muito triste, né, Joyce? É muito triste. Me fala uma coisa que é uma preocupação muito grande que eu tenho hoje. Em relação... Eu acho que criança tem que ser criança. Eu não acho que criança tenha que usar batom, esmalte, pintar cabelo, nada disso, usar salto, nada. Mas, infelizmente, a realidade hoje é que as crianças estão usando maquiagem. Né? Então, assim,
Eu tenho uma preocupação enorme, porque as mães compram um batom para uma criança, elas vão comprar o batom Mais que é mais barato. bonitinho, que tem o bichinho, que tem o moranguinho, que tem a maçãzinha, e o mais baratinho, porque elas não vão investir num batom caro para a criança. E o batom está ali, na mucosa da criança. Né? Então, assim, a biodiversité pensa em fazer alguma linha pura dessa maquiagem infantil, já que isso hoje é uma realidade. É uma realidade da qual eu discordo um pouco, mas é uma realidade. Né? Existe uma alternativa? Fala um pouquinho mais perto do microfone. Existe uma alternativa para as crianças? Nós temos uma linha já de maquiagem, né? Inclusive eu e a Jaque, a gente vai conversar bastante, né, a respeito dessa linha. É uma linha de maquiagem 100% à base de plantas, que pode ser utilizado por crianças, porque são só antioxidantes, né? A gente tem pigmentos que são produzidos por nós, à base de rabanete, à base de batata doce, à base de blueberry, à base de baru, mutamba, que é a planta da minha tese de doutorado. Então, essa harmonização desses pigmentos são totalmente hipoalergênicos, né? É o que faz hoje, né, essa linha que nós lançamos no mercado, né? E essa linha ela é muito diferente. Já está no mercado. Hoje a gente tem ampliado, a gente acabou de lançar no MWC. Microfone. A Jaque, ela estava até no lançamento, né? E a MWC é um congresso médico que acontece em São Paulo. Ele é um congresso mundial que acontece em São Paulo e em Mônaco também. E esse ano nós tivemos o prazer de lançar a base, né? Eu fiquei 5 anos pesquisando essa planta, que é a mutamba. Então, nós conseguimos extrair, né, saponinas dessa mutamba, e essas saponinas, elas têm um poder altamente fotoprotetor. E aí nós desenvolvemos uma base fotoprotetora que tem um FPS 30, que é oriundo da própria planta, né? Porque hoje não existe uma classificação para um filtro solar plant-based. Então, a gente pode dizer que é um filtro solar físico, mas que foi aprovado com FPS 30 e FPS 30 e o VA dele muito alto, um VA de 24. Mutamba. É uma planta muito, muito incrível que nós estudamos, né? Fizemos um extrato que é patenteado. E o extrato foi lançado na Cosmetics pela Biodiversité. É um extrato chamado M-Plant. E é um extrato muito incrível, riquíssimo aí em saponinas. E nós desenvolvemos esse produto e agora a nossa base tem sido aí o carro-chefe aí da linha. As pessoas gostaram muito porque ela tem um toque bem sequinho, muito agradável. E também pode ser usado por crianças como um fator de proteção, como eu acho que é um adjuvante, né? Na verdade, porque eu acredito, né? Eu estou aqui do lado de uma dermatologista, acho que ela vai concordar comigo que a maquiagem ela não substitui o filtro solar. Sim. Eu gosto muito de usar, associado ao nosso pó, que também tem FPS 30, e usar o filtro solar por baixo, você usa para criança, o que é incrível? Você pode usar o pó para ela ir reaplicando de 2 em 2 horas, né? Quando ela precisa reaplicar, porque é uma forma mais lúdica da criança utilizar do que, né, no caso da mulher, né? Do que ela reaplicar um filtro solar toda hora, né? Na forma de creminho, né? Porque é mais agradável para ela utilizar na forma de maquiagem. Então, a gente tem essa linha. E eu queria falar de um estudo para vocês, que vocês tinham... Mas, Joyce, só fala pra gente como achar essa linha de maquiagens by Joyce. Então, né? By Biodiversité. Eu ia perguntar isso agora. Então, vocês podem encontrar nas clínicas de dermatologia, né? No nosso Oi, doutora site. Heloísa. Joyce, agora vamos para o Formulando Quiz. Vou te apontar uma dor e você traz um princípio ativo da Biodiversité que tem o cuidado com essa dor, combinado? Tá ótimo. Então, vamos lá. Fotoproteção. Solé 50+. Hidratação. Cerasamosides. Emagrecimento. Mitibane. Detox. Codage Red Bunny K. Imunidade.
Santé Beauté. Dermatite. Ceratosomosides. Ação anti-aging ou pró-aging. Luminescência. Melasma. Bioblan. Antiacneico. Acnolite. E para melhora da qualidade intestinal. Red Burn K. Muito bem, isso aí. Ótimo, Joyce. A gente queria que você falasse um pouquinho agora, falar um pouquinho sobre a ficha técnica aí desses produtos. E eu queria que você falasse um pouquinho, porque todos esses ativos verdes que você falou agora no quiz podem compor uma fórmula verde, né? Sim. Então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre cada um desses ativos, daquele jeito que só você sabe falar, mas de uma maneira bem resumida e didática, que as pessoas entendam o que cada um deles faz. E por que nós precisamos associar os diferentes produtos? Porque aí a gente, de fato, vai otimizar a resposta clínica. Depois dessa daí a gente vai falar da super fórmula da Joyce. Isso aí. Então vai conectando tudo isso. Eu quero essa super fórmula. Então, vamos começar então pelo melasma, porque eu falo assim que não faz sentido tratar o melasma com um ativo único, Isso né? aí. Porque a gente sabe que o melasma é uma desordem multifatorial. Eu tô aqui com a doutora, né? Se eu falar qualquer coisa, eu tô até tremendo aqui para falar, né, sobre a patologia em si. Mas nós sabemos que, assim, o paciente, ele nunca vem com a causa real, né? Na verdade, ele fala, não, igual o obeso, né? O obeso sempre é o obeso da tireoide, mas você vai ver o iFood dele ali, né? O iFood corre solto ali, né? De manhã, tarde e noite, né? O apetite do menino ou da menina, né, É grande. Então, no melasma é a mesma forma. Então, para tratar o melasma, eu acredito muito na sinergia, né, do yin e out. Então, uma fórmula que, inclusive, nós desenvolvemos em parceria com uma dermatologista de Londrina, na época da pandemia, para as minhas amigas da bike, porque elas sofriam muito, né? Eu falo, gente, bumbum na nuca e a cara de dálmata não dá, pode. né? Então não harmonizava. Então o negócio tinha que acontecer. Então eu acredito muito na questão da modulação epigenética no tratamento do melasma, né? Silenciar esses genes aí, melhorar essa condição inflamatória. Para isso, Santé Beauté, que nós acabamos de fazer um teste, ele é 3 vezes mais antioxidante que o próprio transresveratrol, porque eu tenho uma combinação de diferentes fitoquímicos ali, não é só transresveratrol, eu tenho catequinas, epicatequinas, vanilina, um blend incrível de compostos fenólicos, e cada composto fenólicos vai agir numa via anti-inflamatória diferente. E isso vai fazer sentido quando eu estou tratando melasma, né? A doutora pode até endossar, porque eu vou tratar de diferentes formas. Daí eu já associo com hidroxitirosol da oliva com o nosso Bioblan, que é hidroxitirosol, tirosol e óleo europeína, verbascoside, um produto fantástico que pode ser prescrito para grávidas e lactantes, com estudos da França, né, validando isso. Isso que é legal da biodiversidade, da manipulação verde, né, dessa questão do Breastfeed Allowed, que é um outro selo que a gente acabou esquecendo, que é o selo que é permitido para uso em lactantes, né, para uso em grávidas. Então, você ter à mão ativos que o prescritor ele possa prescrever para uma grávida, para uma lactante, com segurança. Isso é a doutora estava me fundamental, né? contando que é a avó, né, doutora? Você jamais daria, né, para sua nora tomar algo, né, que pudesse, fosse exatamente, atrapalhar, a né, de amamentação. alguma forma, né? E E a gestante é curioso, né? Porque às vezes a mulher está linda, plena, maravilhosa, grávida. Todas as atenções, todos os olhos estão para ela, para aquela barriga linda, e o neném nasce. Aí ela está gorda, feia, cheia de melasma. Isso aí. E a o autoestima, foco, né? O foco é o neném. Isso aí. Aí ela chega no dermatologista, não é tudo que ela pode usar. Né? Então, é muito bom que a gente tenha acesso a ativos seguros
para que Esse a com mulher certeza possa é um se assunto que a gente vai cuidar trazer no aqui no Formulando, pós-parto. né? Com Que para certeza. muitas é uma fase muito difícil. Com né? certeza. E o melasma é uma coisa tão assim impactante na vida da mulher, né? E às vezes é uma coisa muito obscura que você às vezes não consegue entender por que aquilo está acontecendo com aquela paciente. E não precisa ser radical, né? Isso que eu falo, é a manipulação verde. Então, a gente só está falando de green. A gente está falando de Santé-Beauté, Bioblan, associado numa fórmula oral, Alfazen, que é um produto incrível, que é a cuscuta japônica, que é algo que é milenar, que ajuda até na fertilidade. Hoje nós temos aí um problema, né, na diminuição do número de espermatozoides, no aumento da infertilidade. Então, por quê? Tudo por conta dessa questão inflamatória. Então, esse combo, juntamente com DNA Ecopur e Cerasomosides, né, nós desenvolvemos uma formulação que é fantástica. Depois eu vou entregar só para a Jaque, no envelopinho, e quem quiser, vai ter que perguntar para ela. E essa fórmula do melasma, ela é maravilhosa, associada a um booster com luminescence. Eu gosto de utilizar no começo, eu gosto muito dessa combinação, né? Eu falo como cientista e depois a doutora vai me falar na prática, né? Porque eu respeito demais a prática clínica, né? Eu acho que é essa sinergia que importa. Então, o luminescence, eu gosto de utilizar ele puro com molecular durante, como se fosse uma dose ataque semanal, durante 4 semanas, e depois você entra com uma formulação rotineira. Então, olha aqui, pessoal, a gente está falando de produtos que não agridem. Então, aqui nós não colocamos em pauta hidroquinona, nós não colocamos nenhum tipo de substância agressiva, né? Nada. Nós só estamos falando de produtos green que vão melhorar a sua qualidade de vida. Para você ter noção, só com essa formulação, os estudos mostram, né? Os estudos que nós fizemos com essas mulheres que pedalavam, melhorou em 60% o melasma dessas mulheres num período de 3 meses. Viu como a gente tem Tá alternativas? Alternativa. Então, eu tô falando uma essa a alternativa gente vai green fazer, para melasma. exatamente. Essa a gente vai, então, deixar como a sua super fórmula, hein? No final você vai falar lá pra gente. Super fórmula, maravilhosa. E, então, assim, esse emagrecimento, eu falo assim que o indivíduo obeso, eu falo que jamais, gente, pode censurar, pode falar o que for. Nós podemos defender, né, a questão da obesidade, nós podemos falar, né? Nós podemos proteger o indivíduo obeso, mas proteger a obesidade jamais, Jamais. né? Então, eu falo, é saúde, a gente trabalha com saúde. Então, a gente tem que trabalhar com essa questão e ensinar o indivíduo obeso a se equilibrar. Não é uma questão de aparência, é uma questão de saúde. Obesidade é uma doença. Então, o Meat Bunny, qual é o principal problema do obeso? Eu já estive obesa. E o maior problema do obeso é a falta de energia. Porque sem energia você não faz dieta, sem energia você não faz exercício, você não tem espiritualidade, você não vai orar, você não faz nada. E o Meat Bunny, ele é um ativo ímpar no sentido de ativar a sua biogênese mitocondrial. Mitocôndria é a organela do futuro, é a organela que está envolvida, isso aí. inclusive, com o melasma. Eu A falo, usina de energia, né? então assim... Agora, para o verão, eu gosto muito. Dose ataque, sempre eu gosto. Dose ataque e dose manutenção, porque eu tenho que ativar o meu organismo que está ali adormecido. Então, vou começar, pessoal, um hábito, de acordo, eu falo neurolinguística. 21 dias para o seu corpo se adaptar a uma nova condição. Então, por 3 semanas... Meat Bunny, 250 miligramas 2 vezes ao dia. Ai, 500 miligramas vai ficar caro. É mais barato que o iFood que você paga por mês, te garanto. E olha o que você vai fazer. Você vai tomar e você vai fazer um combo com o shot com Codage e com o nosso shot Bunny e o Red Bunny. Eu vou fazer o protocolinho, assim, depois vou mandar para a Jaque para ela disponibilizar para os prescritores. Vocês vão ver o resultado em aspectos de inflamação muito melhor do que qualquer dieta milagrosa, cetogênica, que depois a pessoa vai voltar a comer. Muita melhora na disposição e principalmente nessa questão aqui de distensão abdominal, porque eu estou falando de ativos que vão modular a inflamação, melhorar a desbiose, melhorar a digestibilidade, que é o caso do Red Bunny K, porque a gente é o que a gente come, o que a gente digere, o que a gente absorve, o que a gente excreta. Isso aí. Então, a gente tem que pensar de uma forma global. Então, esses ativos que eu falei são voltados para essa problemática. Dermatite atópica não tem nada tão
incrível como cereçomosides, porque não adianta nada se eu não estimular lipídios complexos de forma natural no meu organismo. A manipulação verde, ela vem com ingredientes que fazem o seu corpo produzirem de forma natural aquilo que o seu corpo precisa. Ela não vem com substâncias fortes que vão agredir, porque a problemática de tratamento da pele ou da obesidade, ela segue a mesma linha. Eu vou te dar isso, mas você vai tomar isso para inibir o efeito colateral disso. Eu vou te dar isso porque, igual, por exemplo, vou te dar a bupropiona, porque eu vou te dar esse acelerador, você vai se sentir muito acelerado, então eu vou te dar esse para inibir esse efeito. E aí você vai ficando viciada e vai ficando um ciclo vicioso, igual as canetas, né? De emagrecimento. É incrível, dá resultado, gera resultado. Não sou contra as canetas emagrecedoras. É um paliativo, é por um tempo. Isso aí. Não tem que determinar a sua vida. O que a gente está falando aqui é a manipulação verde que vai mudar o seu estilo de vida e vai ser para sempre. Até porque... E não vai te fazer mal. O medicamento ele é maravilhoso. O que a gente precisa é do recurso até para o desmame do medicamento. Exatamente. Porque eu não posso simplesmente tirar o medicamento e o paciente ficar sem recurso, né? Porque aí não se sustenta, de fato, né? Você imagina que o nosso shot bunny, que você vai usar 7 dias apenas, ele consegue modular a sua papila gustativa. Um outro problema do indivíduo obeso, ele está viciado. Não adianta você entrar. Eu passei por isso. Quando eu emagreci 30 quilos, eu passei por um problema sério, onde desencadeou uma asma, que provavelmente eu tinha, mas não estava desencadeada. Eu fui num ortomolecular em São Paulo, profissional, eu estava obesa, enorme, inflamadíssima, ele me deu uma dieta do CAN. Aí ele come carne à vontade, fala tudo que o obeso quer, à vontade, né? Tem que estar até numa estrelinha, né? Tipo assim, você chega cabeça no rodízio, né? Até o dono do lugar fica com vontade de colocar à la carte para você, né? Então é mais ou menos nesse nível. Então, gente, eu falei, o que é isso? O que é isso? E aí eu comecei a passar muito mal. Eu comecei, inclusive, a vomitar sangue. A gente vira e mexe, cai na inflamação, né? Então, eu falo, gente, o que é isso? Então, a gente está trazendo aqui, a manipulação verde é uma forma de oferecer recursos que são eficazes, seguros e para um lifestyle saudável. Para continuidade daquilo, para um tratamento de longevidade para a tua vida toda, que faz sentido, vai melhorar a tua pele, teu cabelo. A gente está falando aqui de benefícios para a vida. E é, né, de uma saúde e uma beleza sustentada, né? De longo prazo e não só de curto prazo. Exatamente. Exatamente. E aí, para acne, vamos pensar até naquela acne daquele adolescente que muitas vezes a gente não quer entrar nos recursos mais drásticos, né? E, ao mesmo tempo, a mãe vai vendo aquela pele do filho, né, que era tão linda, e, de repente, está lá cheia daquele aspecto que vai dando um certo dissabor. Então, assim, é uma pele ainda virgem, né? E aí, o que a biodiversité se destaca nessa hora, Joyce? Você recomendaria, inclusive, o uso de algum suplemento? Primeiramente, o que eu recomendo assim, é aquela bateria de exames prescrita pela dermatologista, porque provavelmente esse paciente ele está em desbiose, ou ele, né, doutor, ou ele pode apresentar uma intolerância à lactose, o que eu tenho visto muito, essa conexão entre acne e intolerância à lactose. Ao glúten também. Hoje a gente sabe que a acne é basicamente uma doença inflamatória. De novo, a gente cai na inflamação. Né? E aí vai para o intestino, aí vai para o alimento. Né? Então, é importante, né, fazer a checagem hormonal, a checagem alimentar, o estilo de vida, o lifestyle mesmo. Né? E aí, o que a gente tem, né, dentro da biodiversidade também? Mesmo raciocínio, modulação epigenética anti-inflamatória. Então, aí nós temos a combinação de fitoquímicos, né? Entraria com Santé-Bouté, Luminescenzin, que é um combo fantástico, é um produto que eu falo que é pouco explorado, o Luminescenzin, porque ele é muito fantástico. Nós temos aí a vitamina C enzimática, biodisponível. É a única vitamina C que você toma e que você vê fechar poros na tua pele.
para você ver, dada a biodisponibilidade desse produto. Não existe nenhuma. Vai comprar o Cebion na farmácia e ver, fica efervescendo, e ver se ele vai fechar o poro da tua pele ou melhorar a luminosidade. O Luminescence, sim, ele tem estudos evidenciando que ele melhora acne, ele melhora a biodisponibilidade dos outros ativos dentro da sua pele. Ele tem ácido hialurônico, acetilglucosamina, ele tem peptídeos de colágeno e tem flavonoides da maçã verde japonesa. Então, eu tenho tudo o que eu preciso de substrato para anabolismo da matriz extracelular. Então, eu quero formar colágeno, não adianta ficar só tomando esses colágenos hidrolisados. Eu tenho que ter substrato para minha pele produzir, não é, doutora? Sim. Preciso de substrato, preciso de matriz para aquilo. E dentro do Luminescencinho eu tenho tudo isso. Associaria com o BioBlan, porque a gente sempre tem, né? A tal, né? Eles acabam espremendo, escurecendo o a pele. Santé escurecendo, e entraria com o Chantone, que é o Acnolite, que é maravilhoso, que é essa concentração de Chantone, juntamente com o molecular, e faria essa associação. Eu acho que é muito fantástica, né? Quercetina também, que é um commodity muito bom, que pode uma ser ação desde que grande. tenha, né, estudo comprovando que seja origem orgânica e tudo mais. Eu acho que faz sentido. Entraria com um zinco de boa procedência também para associar com esses ingredientes, e Ceresomosides 20 miligramas, e também faria uma fórmula à parte com o Red Burn K para melhorar a desbiose, porque hoje em dia, com o que eles comem, eu vejo, gente, o youtuber que o meu filho acompanha. segue. Eu falo assim, eu gosto assim do conteúdo, assim, porque ele não ensina nada de muito bom, mas também não ensina nada de ruim. Então, para hoje em dia, né, já é alguma coisa. Lucro, né? Mais ou menos assim, bônus, né? Mas uma coisa que ele ensina de muito ruim, assim, que eu falo para o meu filho, assim, a questão da alimentação. Porque eles fazem muita propaganda de coisas processadas. E isso destrói o intestino do adolescente, e isso atrapalha a beleza de qualquer pele, né? Isso aí. Joyce, cada um desses ativos acho que dava um podcast, né? Sim, com certeza. É muita informação e, assim, para as pessoas que estão assistindo a gente, para os prescritores, para os formuladores, a gente vai preparar todo um conteúdo, todo um e-book do Formulando, para que vocês tenham essa orientação do que prescrever. Claro. E, obviamente, que eu vou querer a sua ajuda para isso. Claro. Né? Você está disponibilizando aí e assinando com a gente esse material, né? Claro. Para a gente poder disponibilizar e enriquecer aí o dia a dia dos prescritores e dos formuladores que querem manipular fórmulas verdes, né? Dentro de um conceito de manipulação verde, composições mais sustentáveis. Então, para a gente finalizar, a gente já está falando aqui há quase 1h30, eu queria que você falasse um pouquinho desse lançamento de vocês, que é o Red Burn K, que você não fala K, né? Ela fala internacionalmente, né? Red Burn K, né? Que é lá da Coreia. Então, fala um pouquinho pra gente, porque a gente vai entrar agora na corrida do emagrecimento, né? Já estamos agora em agosto, setembro, os pacientes buscam cada vez mais um emagrecimento recorde para chegar no verão com tanquinho. Com tanquinho, uma shape. Característica das cidades litorâneas. Exatamente. Então, fala um pouquinho pra gente desse lançamento da Biodiversité. Então tá, gente, estamos lançando aqui no Formulando, né, o verão sem burca, né? Agora, né, todo mundo no biquíni Meu de lacinho. Meu sonho era no verão com burca. Todo mundo no biquíni de lacinho. O Red Burn K é um ativo extremamente inovador. Eu e o Renan Cuenca, né, que é meu sócio, meu irmão, que eu já falei dele, cofundador também, nós estivemos por 20 dias na Coreia, vivendo essa imersão do verdadeiro ginseng coreano. Que legal. Né? E isso faz todo sentido para a gente, porque a gente foi conhecer as plantações. Então, nós viajamos, assim, 3 horas, né? Fora as 48 para chegar lá, né? e, assim, 3 horas de Seul, né, uma região montanhosa, onde as pessoas vivem o ginseng Gensman, que é esse ginseng que é cultivado durante 6 anos. Então, você imagina que durante 2.190 dias as pessoas ficam ali, né, monitorando temperatura, umidade, porque tudo é em prol das saponinas. As saponinas, elas não gostam de climas muito
quentes. Então, você tem que preservar. E, para isso, eles fazem cabanas artesanais. E depois desse processo, né, esse ginseng ele é limpo, depois ele é vaporizado. E nesse processo de vaporização, ele se torna ginseng vermelho. Para que ele é vaporizado? Primeiro, para remover qualquer tipo de sujidade, né, de metal pesado que possa ainda estar presente naquele solo. E depois, porque só com o processo de vaporização eu obtenho um ginsenosídeo, que é o princípio ativo que é do ginseng vermelho, o RG3. Eu só obtenho esse RG3 pelo processo de vaporização. Então, até aí eu já teria um produto único. Mas não, os coreanos foram além. Porque tudo gira em torno o ginsenosídeo, que tem a ação farmacológica, anticâncer, anti-inflamatória. Já tão conhecido, que né? é conhecido, é o Compound K. E como que o Compound K, ele surge em tudo isso? Compound K, você não chega e extrai o Compound K. Ele é metabolizado, ele é biotransformado. Então, a partir do momento que eu tenho esse ginseng RG3, ele é metabolizado dentro da minha microbiota, e aí, dentro desse processo, que o RG3, que é um ginsenosídeo polar, ele se transforma em apolar, sendo o Compound K dentro da minha microbiota. Só que só 37% das pessoas conseguem fazer esse processo de biotransformação, porque só 30% das pessoas têm uma microbiota saudável. Então, o que os coreanos pensaram? Como que a gente pode aumentar esse processo? Simulando uma microbiota através de uma cepa única, que é a Bifidobacterium H1. E aí começa a nascer o Red Bunny K. Então, eles pegaram esse ginseng vermelho e complexaram com essa bactéria única, que é a Bifidobacterium H1. E aí, a hora que eu complexo esse Red Bunny, né, esse ginseng vermelho com essa Bifidobacterium H1, eu dou origem a 45% de Compound K, porque eu metabolizo ali na cepa, naquela microbiota que foi gerada ali. E uma única cepa é capaz de ativar 20 bactérias. Em apenas 7 dias de uso, eu tenho respostas em parâmetros bioquímicos do ativo. Melhora de fosfatase alcalina, melhora de colesterol, melhora da glicose. Em 15 dias de uso, melhora de consistências nas fezes e melhora de frequência nas evacuações. E dentre essas 20 bactérias, a maioria delas é produtora de butirato, que é um metabólito de bactéria super anti-inflamatório. Daí, por exemplo, eu tenho uma outra cepa que agora, assim, esses nomes das cepas aqui, o pessoal vai ficar louco, né? Tenho a Captoproensis, por exemplo, que é uma bactéria que é responsável pela secreção de insulina dentro da célula. Por isso que ele melhorou a glicose. Então, ele já estava trabalhando na microbiota. Eu tenho uma outra bactéria que é responsável pelo aumento da absorção de cálcio dentro do nosso organismo. Então, cada bactéria tem uma função diferente. Então, essa questão também que é a mais legal. Hoje, as pessoas prescrevem probiótico de forma errada, porque se você não prescrever juntamente com prebiótico, você perde a absorção porque você não tem controle da dieta do teu paciente. Ele pode falar para você que ele vai na feira orgânica quando ele está indo para o McDonald's. Então, o Red Bunny K, ele é um probiótico, um prebiótico e um psicobiótico. Porque, além de todos esses efeitos na homeostase metabólica, ele atua diretamente no emagrecimento. Quando eu equilibro a minha desbiose, ele também vai inibir a absorção de carboidratos no nosso organismo. Ele também ativa, né, inibe a lipogênese. Ele melhora a questão da lipólise. Ele é um ativo muito completo em termos de melhorar a digestão, melhorar a absorção e melhorar a nossa microbiota, inibindo a distensão abdominal. E isso tudo em um ativo 100% verde, né, Joyce? 100% verde, fala mais pra verde gente, que isso, pra na gente- montanha da Eu Coreia. acho Fala pra gente, tudo que a Joyce falou, eu acho que vocês, farmacêuticos, vocês não batem muito bem. Não, também Vocês acho. são simplesmente geniais. Eu não sei o que seria de nós médicos sem vocês. A gente Porque agradece tudo essa muito consideração, complexo. doutora. É muito tudo complexo. Muito complexo, é muito estudo, é muita dedicação. Tem que né? ter. Assim, eu não Chega a sei. ser louco, não chega? Por isso que eu falei, vocês não batem bem. Joyce, pra gente finalizar, só Concordo, fala pra né? gente como é que prescreve o Red Bunny aí.
Olha, ele pode ser prescrito de 300 a 600 miligramas. Ele deve ser prescrito para ser tomado em jejum. Por que não vai tomar à noite com os outros probióticos? Gente, as funções de melhora na cognição, ele melhora a neurogênese, ele estimula a biogênese mitocondrial cerebral, ele previne, ajuda também no tratamento fase 3 de câncer de cólon, de útero, melhorando a disposição de mulheres na quimioterapia, gente. Olha que coisa lindo, hein? fantástica. É um ativo, eu vou mostrar todos os estudos hoje à noite. E é uma área tão carente, né? E não pode tomar. Como é que você vai tomar à noite isso, gente? Você não vai aproveitar a concentração, o foco que o ginseng traz. E o que me Você chama tem que mais aproveitar atenção no tudo. Red Burn é que você consegue sentir esses efeitos, igual você falou, né? São em 7 dias você já começa a sentir os efeitos bioquímicos. Pode provar. E em 15 dias você começa já a sentir Sim, com os certeza. efeitos de gestão do peso dele, não é isso? Sim, sim, você vai melhorar, vai ter uma resposta metabólica incrível. Homeostase metabólica, quando ela acontece em todos os níveis, né? Na insulina, porque, né, quais são as causas aí, né, dos distúrbios? É questão de insulina, a absorção de nutrientes, né, que fica deficitária, inflamação, e essas problemáticas ele atua em todas. Então, isso que é muito fantástico, né? Então, aquela barriga de creche, né? Que eu brinco, né? Que agora não pode falar nada, mas a gente fala, depois vocês cortam, né? Eu falo, aquela barriga de creche que a gente chega, né? Estufada, não vai acontecer mais, né? Vai ficar muito bem. Isso é formulando, isso é manipulação verde. Obrigado, doutora Heloísa. Adorei, aprendi muito, muito obrigada. Obrigada, doutora. Obrigada a você. E obrigado Obrigada, você, nossa Joyce. formuladora, Joyce, por compartilhar tanto conhecimento com a gente. Isso aí. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com essa geração de profissionais, né, plant-based, engajados aí nesse movimento, e que Deus abençoe a todos, e obrigada por compartilharem conhecimento aí com a gente. Isso é formulando, isso é manipulação verde. Se inscreva no nosso canal, curta, comente e compartilhe o conteúdo com os amigos.